necessariamente ter muita folha é bom. Mas o que é a fotossíntese, para deixar bem claro assim para todo mundo entender? É simplesmente a mágica que acontece dentro de uma folha. Porque uma falha ou uma dupla, você tá captando menos energia, concorda? Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcasts. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito importante para chegar nos 100 sacos por hectare, que é a fotossíntese. Né? Como um título, né, Matheus? A fotossíntese, o que ela é tão importante para nós conseguir a alta produtividade. E muitas pessoas às vezes não dão a devida importância, né? Ou talvez porque não entenda, Matheus, eu não sei, mas ela é a receita, né? Tipo, a fonte de renda, né? Se for comparar com alguma empresa, é a fotossíntese, a respiração seria a despesa, né? Vamos falar assim. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que está envolvido, acho que todos os parâmetros de fertilidade de solo e fisiologia de planta tá ligado na fotossíntese, né, Matheus? Então, bora lá hoje que esse assunto é bem importante. Eu acredito, acho que nós nunca tinha feito um episódio exclusivo para fotossíntese e, querendo ou não, acho que é o processo fisiológico mais importante no contexto de produtividade, porque quanto mais fotossíntese a gente fizer e menos perder por respiração, maior a produtividade no final das contas, que é esse saldo, né, de positivo e negativo. E, Leandro, hoje é um episódio especial, que é a primeira vez que a gente está fazendo um episódio aqui dentro do nosso escritório. Então a gente montou esse estúdio, né? Então o pessoal que está vendo agora a gente pela primeira vez, é o primeiro episódio feito dentro do escritório da Raiz da Solução também. É, Matheus, para quem começou com o Conrado segurando um celularzinho, né? Vamos falar assim, para filmar a gente, e então tudo certo, né? Mas é muito emocionante mesmo a gente estar aqui com toda essa aparelhagem, né? Que vamos falar assim, tudo de ponta, de qualidade alta, pensando justamente para quem está nos assistindo e nos escutando ter a melhor qualidade. Nós pensamos nisso, porque poderia fazer com coisas bem mais baratas, né? Com câmeras mais baratas, mas a gente escolheu fazer da melhor maneira, como é o nosso jeito de fazer lavoura, né, Matheus? Acho que a gente nunca quer... É o melhor custo-benefício, eu acredito, né? Dessa maneira que a gente pode pensar. Então, com certeza, Matheus, parabéns aí para nós, né? Hoje não tá o João aqui, mas então parabéns pro João também. E de toda a equipe nossa aí que ajudou a construir esse estúdio aqui maravilhoso, onde a gente vai sair muita aula e muita informação top para todo mundo, né? Com certeza. E também, a gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, dia 15 de maio, e ele já vai sair no dia 17. Então vai ser um assunto bem recente, então o mais atualizado possível para vocês. E no sábado 17 sai o episódio. No dia 19, segunda-feira, a gente tem a live de encerramento das nossas vendas da turma 7 do curso da Raiz da Solução. E a gente vai fazer uma live especial falando de fixação biológica de nitrogênio ao vivo. Uhum. Então, para quem não está acompanhando nós, não está em algum grupo aí, clica, manda uma mensagem aí para ser adicionado para receber o link da aula também. E tem tudo a ver, né, Leandro? Fixação biológica de nitrogênio, que o nitrogênio é um dos principais elementos responsáveis também pela fotossíntese, né? Que está dentro da molécula de clorofila, junto lá com o magnésio, que é o íon central ali. Então, o conteúdo de hoje com o conteúdo de segunda-feira, eles têm muita ligação entre eles. Mas entrando já agora no assunto mesmo de fotossíntese, Leandro, se a gente pudesse, de maneira simples, tentar explicar como que é esse processo, né? Pensando num produtor que às vezes não tem nenhuma formação, o Malemar fez o fundamental ali, como que a gente poderia explicar de forma simples o que significa essa fotossíntese e o quanto ela é importante para nós, né? Eu acredito que, Matheus, a gente falou lá que é um dos principais processos, ele é o primeiro processo, né, fisiológico, bioquímico que acontece dentro da planta. Se não acontecer ele, não acontece o resto. É aquela história, tem que ter toda a engrenagem, todo o motor, mas a fotossíntese é o primeiro. Inclusive a FBN depende dela, né? Vamos pensar. Porque num primeiro momento o nitrogênio, alguns nutrientes estão na semente ou tá em alguma coisa. No solo. Então ela começa lá. Mas o que é a fotossíntese, para deixar bem, talvez de uma maneira bem clara assim para todo mundo entender? É simplesmente a mágica que acontece dentro de uma folha, né? Se for, vamos saber do nome, é uma moléculazinha, uma organelazinha, né, que se chama cloroplasto.
Mas é o quê? É pegar através de uma excitação que vem da luz do sol, simples assim, vamos lá, a energia do sol que vai lá e excita uma determinada molécula, que é a clorofila, e geram elétrons, geram cargas ali, que vai fazer com que um sistema funcione, capte o gás carbônico do ar, a água que está no solo, né, vamos pensar assim, ou que seja de qualquer forma, e forma açúcar. Né? E açúcar mesmo, glicose, vamos falar assim, C6H12A6. É isso, simplesmente isso, né, de uma maneira que, incrivelmente, né, acontece isso, né, dizer que uma luz solar, né, mas a gente pensar, às vezes, assim, a energia da luz solar, né, vem ali e cita uma molécula e é legal também de pensar na fotossíntese o seguinte, essa energia que libera, esse elétron que libera, quem devolve para que isso aqui fique tudo é a água, né? Então, teoricamente, a água, gás carbônico e luz solar forma açúcar. É muito simples de pensar assim a fotossíntese. Claro que é uma maquinaria gigantesca, mas a mágica que acontece dentro de uma folha. Para mim, fotossíntese é simplesmente assim mesmo. Perfeito, perfeito. Então, nada mais é que pegar a luz do sol, transformar em açúcar, né? Esse é o processo responsável. Então, é transformar uma energia luminosa numa energia química, que aí a gente... guarda ela nessa forma de açúcar, que nada mais é que nosso alimento, né? E é estranho, né? Mas se a gente pensar assim, pega gás carbônico tá no ar, né? Que é CO2. Pô, como é que acontece isso, né? Daí aquela história, a velha frase lá do professor de seu gás, a produtividade é a arte de colher o sol. A arte de colher o sol. Então, quer dizer o quê? Quanto mais sol a gente colhe, né? Mais sol vem na planta, mais produz, né? Mas é engraçado, né? Tu vê pegar gás carbônico, água, e transformar na glicose, cara. Na glicose que é, tipo assim, a gente enxerga, a gente pega, né? Vamos pensar. E daí ela é a base, né? Quando eu tive minha aula de fisiologia vegetal na faculdade, o professor chamava de tijolinho, porque a glicose justamente ela forma tipo um losango, assim, né? É com 6 lados, né? Hexágono no caso, mas assim, é bem um tijolinho. Então é o tijolinho da vida. Né? O açúcar é a base carbônica para tudo o restante. Aí sim. Tendo o açúcar ali, o restante vai se desenvolver, cada espécie, cada cultura tem suas particularidades e forma diferentes coisas, né, dependendo da genética. Mas perfeito. A base tá ali, né, Matheus? Perfeito. Depois, até o final do episódio, a gente vai falar muito como potencializar essa fotossíntese. Exato. Mas como você falou que o Sr. Garcia fala muito, né, que é a arte de interceptar esse sol, eu acredito que a arquitetura da planta e a disposição dessas folhas para captar, para não deixar a luz chegar, vamos falar assim, no chão, né? A gente tem que captar uma quantidade ótima de energia que chega naquele ambiente e que chega de todos os lados, né? Então, qual é a importância mesmo de se construir essa planta, né? De folhas, né? Igual fosse painéis solares, igual o professor Fagan gosta muito de falar, nessa captação da luz, né? Matheus, põe lá. Acredito que de todas as culturas, né? Geralmente cada folha ou cada trifólio, ele nutre aquela parte ali do ramo, né? Seja daí a parte reprodutiva, vamos falar assim. Então, se tu tem folhas, tem uma planta que tem vários nós, que tem vários, ou que vários tamanhos, que várias repartições, o que você quiser fazer, cada folha é importante. Então, vamos lá, se eu tenho uma folha lá no terço inferior, que a gente fala muito, né? Pô, aquela parte da planta vai nutrir aquela vagem, vamos falar de soja, que tá ali naquele nó, e parte daquilo ali vai nutrir a raiz, que depois a gente vai linkar lá com a FBN, por exemplo. Então nós temos que ter plantas que realmente interceptem luz e não tem assombreamento de uma folha na outra, né? Porque se tu tem muita folha, antigamente, né? Vamos dizer assim, uma planta de soja, Matheus. Para quem é lá mais da minha época, assim, que a gente tinha índice ar de 8, 10 metros quadrados, né? Tipo assim, e a gente produzia muito pouco. Porque eram plantas muito grandes, folhas largonas. Eu falo sempre quando tem folha muito larga, muito, assim, expandida, é bonito tudo, mas nem sempre aquilo é eficiente, né? Por isso que eu falo, às vezes folhas mais estreitas, mais lanceoladas. Por que a genética mesmo mudou, né, Matheus? Eles foram selecionando plantas com folhas mais menores, né? Vamos pensar assim. E claro que isso não tem nada a ver com teor de clorofila, né? Porque se tu tem folhas menores, tem clorofila concentrada, tá tudo certo. Então a gente estruturar a planta é muito importante. Na soja, no algodão mesmo, que é o algodão que cresce mais.
né? Então, plantas pequenas, o que importa é ter o X número de nós, né? Quanto mais nó, mais vagem. Vamos falar mais especificamente da soja aqui. O que importa é ter 18, 20, 22 entre nós. Se eles forem curtinhos, essa é a planta perfeita, né? Porque justamente intercepta mais luz. Porque às vezes, esse eu acho que é um grande paradigma, Matheus, que existe. Por que será que a gente olha para uma lavoura, né? Eu tô falando de forma geral, a gente olha e se a lavoura estiver meio baixinha, todo mundo acha que tá ruim, né, Matheus? E é justamente, olha, se o todo tá lá, tem... Vamos supor, né? Tu tem lá 20 entrenós, vamos pegar uma Zeus. Aí você tem um entrenó lá de 8 centímetros, vai ter 1,60 m. Aí tu tem uma de 5 centímetros, vai ter 1 metro, que é ideal, né? E tem os mesmos 20 entrenós. Então olha o que a planta gastou de energia para crescer, que podia ter colocado no grão, né? Então, Matheus, para mim é muito importante a gente aprender a regular a planta, seja de soja, de qualquer outra, nesse sentido, para justamente interceptar mais luz. Quanto mais luz interceptar, mais fotossíntese. E, claro, daí o conjunto funcionando, né? Que a gente vai falar aqui. Né? Caio, vamos lá. Se nós pudermos resumir, Matheus, o que nós temos que ter? Nós temos que ter água, né? Então, quanto mais água, aí vem já o link com a raiz, porque quem absorve a água é a raiz. Então, temos que ter água e os nutrientes e estômago aberto, né? O gás carbônico entrando. E para mim isso daí, o tamanho da planta em si, ele é muito importante. Perfeito. Então, não necessariamente ter muita folha é bom. A gente tem a quantidade ótima de folhas ali, porque quando passa desse ponto, a gente está gastando energia desnecessária e principalmente uma folha sobre a outra. E o que vai a pior parte da planta? O bacheiro. E aí, se não chega a luz no bacheiro, a planta aborta essas folhas e o principal prejudicado é as vagens do bacheiro e a FBN. Então, a gente perde desses dois lados. Então, vamos lá, se nós fosse pensar na matéria-prima, igual você falou, água, luz e CO2 são as matérias-primas para produção de açúcar através da fotossíntese. E aí tem todos os nutrientes, todas as organelas que vão trabalhar para isso funcionar, né? Pensando nisso, quando você tem uma planta mais estruturada, você tem uma captação de luz melhor. Outro ponto que vai melhorar essa captação de luz também, né, Leandro? É ter uma boa plantabilidade, plantas equidistantes, que nasceram todas juntas. Porque uma falha ou uma dupla, você tá captando menos energia, concorda? E é bem isso, eu acho que o problema que a planta fica dominada, né, Matheus? Vamos pensar assim, ó. Na minha cabeça, Matheus, nunca foi por causa de... Nunca o espaço da raiz, né? Porque, teoricamente, se ela tiver a 2 centímetros, ela tiver a 7, o que vai mudar isso no sistema radicular? Agora, se ela tiver a 2 centímetros e ela tá embaixo da outra, não vai... Por que ela não cresce e afina? Porque ela não recebe luz, né? Então não tem nada a ver com a quantidade de raiz, porque às vezes tu tem duas... Não sei se tu já notou isso na lavoura, Matheus, eu já tive várias vezes em que teve duas plantas pertinho, tipo a 3 centímetros, e as duas não vigorosas, né? Por quê? Porque elas nasceram exatamente juntas. Então o problema é que quando tu tem vamos falar assim, a dupla, uma nasceu um dia, a outra nasceu outro dia, daí aí perdeu. Né? Claro, por isso que a gente tem que dar bola para plantabilidade, porque pelo menos ameniza um pouco isso, né? Então, hoje em dia, né, talvez a gente fala bastante lá nessas áreas que chove bastante, tipo Mato Grosso, Rondônia, né, Pará. Rapaz, tem que pensar em espaçamento de soja, né, cara, de soja, de milho mesmo. Eu acredito, graças a Deus o pessoal lá já tá na safrinha, já tá indo para 90. A soja hoje na minha visão, talvez até 60 centímetros ainda ela ainda é ruim nessas áreas que nem Mato Grosso. Eu acho que nós temos que pensar diferente, né? Vamos falar assim, ou pelo menos testar, né? Cultivares que consigam engalhar e tudo mais, né? Para justamente chegar mais luz e a gente melhorar a fotossíntese nessas partes mais de baixo dessas culturas, né? Perfeito. Então vamos falar das matérias-primas primeiro. Então nós estamos falando dessa parte de interceptação, né? Que é pegar essa luz. Depois, no final, a gente vai falar no processo da eficiência, que é converter essa luz em açúcar, né? Então, na parte de interceptação, a gente já falou de estruturação, falou da estruturação e plantabilidade para ela estar chegando. Um adendo que muita gente faz pergunta, tá, mas e se eu estou num lugar igual o Mato Grosso e não é muito nublado? Tem como eu aumentar minha interceptação? Eu acredito que não tem como aumentar a interceptação, tem como você melhorar a eficiência dessa transformação, para ela perder menos. Então, mas também luz demais também causa problema. Mas aí vem a outra parte que eu quero entrar agora, que é o pilar de água, né? E o pilar de água, se ela tem água suficiente para se refrigerar e para refletir essa luz, ela consegue suportar melhor essa radiação alta, né? E aí
praticamente a gente está falando de raiz. E se, de maneira rápida, a gente sempre fala isso em todos os episódios, mas se a gente fosse falar de raiz em 3, 4 pilares ali principais, Leandro, para a gente ter uma raiz profunda com quantidade e qualidade, onde que você focaria ali para falar pro produtor? Beleza, Matheus. Antes de falar isso, legal que tu falou antes, Matheus, para mim chama muita atenção e uma coisa que o professor Pazetti fala. Vamos falar assim, essa quantidade de luz, tipo assim, que a planta não consegue, é tanta luz que ela não consegue, tipo, ela não tem capacidade, né? Para absorver, tipo, tem um nome específico que eu não tô lembrando agora, mas tipo, ela encheu, né? Isso ele falava muito do algodão. E na verdade, isso, falando de luz, Matheus, não é o problema. O problema é a temperatura. Né? Então, tipo, pega um dia assim, pega mais meio-dia e tal, porque a luz, a planta dá conta. Se você tiver sistema radicular e sistema funcionando, ela dá conta, tipo, de absorver toda essa luz. O problema é que ela, vamos falar assim, ela acaba enchendo o estoque dela, é porque nós estamos errando no sentido de não dar água para que essa maquinaria funcione, né? Então, é nesse sentido. E daí tá ligado mais à temperatura, e que daí vai estar ligado ao sistema radicular. Porque tudo acaba nesse ponto, né? Porque se nós conseguir colocar água o suficiente para refrigerar essa planta, né? Mesmo lá ao meio-dia, né? No sentido de que ela vai estar mais quente, ela vai refrigerar. Entende? Porque assim, pensando, se tá chegando luz, tem água e o CO2 não vai ser limitante numa produtividade. Então, se eu tenho as 3 matérias-primas, é só a planta trabalhar e transformar aquilo em açúcar. E ela mesmo também tem os carotenoides, tem as defesas dela, para ela repelir, né, refletir essa luz em excesso. E então, acho que o problema mesmo é a temperatura, que aí fecha estômago para ela tentar guardar essa água dentro, não tem raiz em profundidade, não tem água fria para ela se resfriar. Mas voltando só no ponto da interceptação de luz, veio uma ideia aqui que a gente fala bastante e acabei esquecendo de perguntar. Se o sentido de plantio vai dar diferença nessa interceptação de luz, né? Eu acho que sim, né? Com certeza. Tanto é que a gente busca, se tu pensar em baixeiro, né? Em terço inferior, na parte de cima não importa, né? Mas vamos lá. No terço inferior importa, porque se tu tá no sentido leste-oeste ou no sentido que fica um pouquinho em diagonal leste-oeste no verão, a luz o sol vai estar incidindo sempre no meio da carreira. Na entrelinha. Na entrelinha. E isso pra mim faz toda a diferença. E se pegar do Mato Grosso, daí que faz diferença, cara. Né? Eu lá fazendo quando a gente, mas eu cheguei a inverter talhões do plantio pra pegar isso. E daí o pessoal fala, mas beleza, daí no Mato Grosso lá, então, porque chove muito, então é melhor, né? E eu acredito que ganha produtividade, sabe? Ainda pega onde que chove menos é pior. Se tu tiver palhada, não tem problema. Exatamente. Né? Claro, pegar a luz assim o dia inteiro na entrelinha e não tem palha, até que a soja fecha, teoricamente a evaporação vai ser maior. Mas tu tem palha, não muda nada. Né? Então sim, cara, o sentido de plantio, na minha visão, se tu puder ir, claro, o terreno vai ter que ver, né? Tem o relevo, Tem que ver o relevo. Nem todo lugar vai dar, né? Então a gente pega nossas planícies aqui, você escolhe pro lado que você quer ir. Agora tu vai pegar, às vezes, os relevos mais ondulados, né? Não tem. E isso, Matheus, é tão importante, por exemplo, que na época que eu trabalhei um tantinho também com tomate, né? E sempre se plantava tomate no lado norte, no lado oeste, vamos pensar, do morro. Se plantava... era melhor plantar tomate no lado do pôr do sol. Porque do outro lado pegava, assim, mas a temperatura pegava o sol mais tempo. Então, mas era aquela história... vamos pensar isso há 30 anos atrás, lá na faculdade, né? Se a gente tivesse um sistema radicular, talvez assim, nós tínhamos um potencial de produtividade maior no lado oeste, mas nós estávamos manejando errado e não tinha raiz. Perfeito. Então, beleza, daí o lado leste produzia mais. Né? Por quê? Porque era menos. Porque estava estressando, porque a gente não tinha raiz. Né? Agora, e daí isso que eu falo, cara. E se nós tiver potencial de sistema radicular para aguentar tudo isso aí? Né? Então, aí eu vejo, poxa vida. Porque uma coisa, Matheus, lá para pensar. Se nós vamos pensar Bahia, Mato Grosso. Aqui, vamos dizer assim, então chega uma hora, em uma determinada hora, 10 horas da manhã, fecha o estômago. Beleza. Então, se nós conseguir, no Mato Grosso, por exemplo, assim, então a perda de produtividade pra gente, porque lá, como chove mais, o estômago não fecha tanto assim. Né? Porque quando tá chovendo, nublado, a temperatura não tá muito alta, ele fica mais aberto, né? Óbvio, se tiver um pouquinho de demanda. Mas, vamos lá, se nós conseguir abrir estômago, né? Então, abrir estômago começa por sistema radicular.
Porque é uma válvula assim, é uma válvula automática, né? Se tem água, ele não fecha, né? Ele não fecha. Então, quer dizer o quê? Se nós conseguir lá no Mato Grosso, daí vamos pensar, nessas áreas que chove demais, a gente conseguir fazer com que quando tem sol, a planta fique aberta, o estômago, vamos pensar, mesmo 11 horas, meio-dia, a gente vai compensar aquela parte que ela fica com o tempo nublado. Isso. É uma maneira para mim que eu vejo de a gente melhorar, né? Perfeito, perfeito. Então, passando para essa parte, então, a matéria-prima, a água, é muito importante, é essencial para isso acontecer. E a matéria gás carbônico também. Então, você falou 2 pontos que se liga num ponto único, que é o estômago. E pensando nisso, Leandro, quais ferramentas ou que manejos que eu posso fazer para manter esse estômago aberto por mais tempo? Porque aí eu vou estar... claro que com o pré-requisito que eu tenho água no meu sistema, eu tenho raiz lá embaixo buscando essa água. E aí eu mantenho esse estômago aberto, entra mais CO2. Se deu algum estresse, está saindo oxigênio também, para não dar espécie reativa de oxigênio. E a fotossíntese está funcionando. Então, abrir estômago resfria a planta e entra CO2, que é os 2 principais pontos. Como que eu posso tentar manter ou melhorar esse estômago, né? Beleza, tá, vamos lá. Nós vamos cair a vida inteira, vamos lá. Primeiro ponto mesmo, assim, é sistema radicular, né, Matheus? Não tem chance. E daí, assim, ó, e é quantidade mesmo. E para isso o que nós temos que fazer? Perfil de solo. Tá? Física, química e biologia. Se nós pegar tudo quanto é problema que existe, Matheus, e coisa boa e ruim que acontece na planta, na parte da fisiologia, tá ligado com o sistema radicular. E daí tá ligado com a fertilidade do solo. É aquela história, tu tem lá cálcio, tem magnésio, tem boro, tem tudo lá. Não tem compactação, rapaz, a raiz da tua planta vai crescer de acordo com a quantidade de nutrientes que tem lá. Beleza, mas e daí falando disso, Matheus, de abrir estômago, a gente sabe que hoje, teoricamente, vamos falar assim, o nutriente mais importante hoje, antes das proteínas, glicina, betaína, é potássio. Né? E eu acho que hoje até tem estudos aí que tá falando justamente isso. Porque se tu tem água e às vezes tá faltando potássio, Matheus, o estômago também fecha. Sim. Entende? Então vamos lá assim, ó, tá com a água tudo certo, e daí tá deficiente em potássio, então, porque para abrir e fechar o estômago, principalmente das plantas C3, né, tem que ter potássio abundância, porque o segundo batalhão de abrir estômago vem nos ósmos reguladores, né, que vão pensar daí uma prolina, uma glicina, betaína, mas o batalhão de frente é o potássio. Então, eu vejo assim, na minha visão, né, uma lavoura que... E a gente vê muita deficiência de potássio hoje no nosso país, né? E claro, quando que é deficiente, qual é o potencial produtivo daquela lavoura? Porque aquelas vezes tu tá com potencial lá de compactação para 70, talvez tu tiver 60 ppm de potássio e botar um pouco, não é o potássio limitante. Mas vamos pensar que é um mundo maravilhoso, que nós não temos impedimento de nada, né? Que para crescer raiz e tudo mais, daí tu tem um potássio baixo, e ele vai ser o limitante no sentido, e daí abrir estômago, entre outras funções do potássio, né? Ele para abrir, lá nas células gordas abrir, ele é um nutriente para mim que faz toda a diferença, né? Principalmente nessas plantas C3, como soja, café, por incrível que pareça até o trigo, né? Vamos falar assim que é uma C3, né? Que todo mundo acha que é uma C4, mas é uma C3. Então, eu vejo que nesse sentido. E depois sim, né? A parte toda desses osmorreguladores que hoje tem no mercado, né? Para comprar, né? Como prolina, glicina, betaína, mas principalmente a prolina. Os extratos de algas. Os extratos de algas, que daí são um pouco de precursores disso, né? Mas eu vejo assim, a gente, né, ali com os trabalhos que eu dei ali junto com o Ricardo, foi testado prolina e glicina, betaína, Matheus, e funciona, sabe? Foi testado doses de prolina, doses de glicina, betaína, de acordo com o tamanho da raiz. Então, ela funciona. E tanto é que se tu exagerar na dose de prolina, tinha um das parcelinhas, mata. Porque ela abre o estômago mesmo e fica aberta e desidrata. Não tinha água suficiente e morre a planta, né? Perfeito. Então a gente já falou lá da parte de interceptação, falamos bastante de água e do CO2 agora com a questão do estômago, tanto para resfriar quanto para vir gás carbônico. Agora eu acho que nós podemos entrar realmente a fundo ali no processo de fotossíntese. Eu vou dar um overview geral aqui, beleza, aí depois você complementa. Mas de maneira geral, né, a gente, igual o Leandro falou no começo, tem as clorofilas, tem o fotossistema 2, fotossistema 1, não quero entrar muito a fundo nisso, mas a luz chega ali, começa a vibrar, transforma essa vibração numa energia mecânica, vamos falar assim. E aí vai transmitindo esses elétrons até chegar nas moléculas de NADPH e ATP, para transformar essas moléculas em ATP. Que aí é só a energia pura, né, ali, vamos falar assim.
energia Energia química mesmo. química mesmo. E aí depois pega esse ATP, o acumulado desse ATP, e faz a reserva, que aí é o açúcar. Então a fotossíntese tem duas fases bem distintas, né? Que eles chamam de fotoquímica e carboxilativa. Então essa fotoquímica é essa parte da luz, que precisa de luz para acontecer, a outra não necessariamente. Ela pode usar essa reserva de ATP para transformar em açúcar. Pensando nessa primeira fase, Leandrão, na hora de interceptar essa luz, excitar esse elétron, essas moléculas, quais são os nutrientes essenciais ali? Manganês, magnésio, nitrogênio, que mais que a gente poderia pensar? E se você puder dar exemplos, por que eles funcionam ali dentro, né? Legal, Matheus. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar por partes aí, né? Primeiro, então, porque a gente tem que ter a clorofila. Né? A gente tá falando diretamente na fotossíntese, porque tudo tá ligado, né? Vamos falar assim, precisa de todos os nutrientes. Mas por que magnésio e nitrogênio é importante? Porque fazem parte, né, da molécula de clorofila, que é ela, né, que vai, tipo, vamos pensar, receber essa luz, né? E daí excita elétrons por causa das duplas camadas e tal, do anel. Beleza. O outro nutriente que é muito importante é o próprio manganês, né? Que daí a gente chama de quebra da água, que se chama fotólise. Mas ali, o pessoal lá nos livros tá escrito um cluster de manganês. Só que não é só manganês, né? Precisa cloro, Matheus. E aí, todo mundo fala assim, ninguém fala em cloro, né? Mas ele é um nutriente essencial. E ninguém fala nele, nunca nem tem em lugar nenhum, porque a gente coloca cloreto todo ano, né? Então tá ali sobrando, às vezes até demais, né? Então tem que ter cloreto e cálcio também. Tá? São os 3 nutrientes ali importantes ali na fotólise da água. Depois no processo que, Matheus, acho que a gente bate bastante, né? Que é vamos falar assim, esse caminho do elétron, né? Para chegar até ir de um fotossistema para o outro e tal. Para mim o cobre é bastante importante, né? No primeiro percurso do fotossistema 2 para o fotossistema 1, que é a pastocianina. Perfeito. Então nós temos que ter cobre bastante ali, não é pouco não. E depois, né, seguindo, né, na sequência do fotossistema 1 para justamente ir lá para a fase escura, né, vamos falar assim, que é só a fase química do ciclo de Calvin, a gente precisa de ferro e enxofre na ferrodoxina. Perfeito. Né? Então, aí a gente começa a linkar. Então, peraí, por que nós precisamos de cobre, né, que a gente fala tanto de cobre? Por que nós precisamos de... se está precisando... O ferro geralmente tem, né, no nosso solos, ele é normal. Mas hoje tem algumas áreas que até, dependendo de como é que chove, como é que tá a parte de fertilidade, ele é deficiente. E o enxofre, cara, bom, aí só na fotossíntese precisa de enxofre, que daí é o nosso famoso gesso, enxofre elementar, né? E ninguém dá muita importância para isso, mas na fotossíntese, hoje o enxofre é fundamental. Eu acho que dentro dos nutrientes aí são esses aí os principais nessa parte, na fase, vamos falar assim, então, fotoquímica, né? Que tá lá dependente da luz. Aí depois, Matheus, tu quer comentar, tem a outra parte, né? Que daí já vem rubisco e tal, que vem outros nutrientes importantes, né? Perfeito. Só antes de nós passar para lá, eu só queria explicar um pedacinho que conforme isso vai acontecendo, vai acumulando hidrogênio, né, numa parte da planta. E aí na hora que ela vai na membrana, né, passar para o outro lado, aí tem a ATPase, que aí gira a turbina, que pega o ADP, esse hidrogênio vai fazer girar essa turbina e vai transformar em ATP, que é a molécula energética da vida, do ser humano, das plantas, de tudo. E olha, né? Que legal, Matheus, esse hidrogênio é o da água. É o da água. Né? Porque do H2. Isso, vão lá dentro do estroma, né? Vamos pensar que tem que ter a membrana, né? Então, quando quebra a molécula de água, esse hidrogênio vai acumulando. E daí, daí tem vamos dizer que vai diminuindo o pH, e daí esse hidrogênio ele tem que passar pro outro lado. E daí no momento que ele faz, como é que ele faz? É essa bomba aí de ATPase que forma ATP. Né? É uma das maneiras, e antes um pouquinho ainda tem o NHP. Mas é dessa forma, é desse hidrogênio da água que vai tocar essa bomba que vai formar a ATP que precisa de fósforo e tal, né? Perfeito. E aí a gente chega na enzima da vida, né? A enzima mais abundante que a gente tem no planeta Terra, que chama rubisco, né? Aí se você quiser explicar um pouquinho para ela, e eu tenho dado aqui que 50% do nitrogênio que tem nas plantas está dentro dessa enzima, né? E aí, metade das proteínas que existem no planeta é a rubisco. É a rubisco. Né? O nome dela é ribolose 1.6, 1.5 bifosfato, né? Carboxilase oxigenase. E olha que legal essa enzima, Matheus, porque lá, milhões de anos atrás, o nível de gás carbônico
era menor ainda, né? Então ela utilizava lá, o que foi a evolução da C3 para C4, né? Ela utilizava muito oxigênio, por isso que ela tem a parte oxigenase. Porque tinha uma concentração e ela utilizava do oxigênio, que é a fotorrespiração hoje, na verdade, que ainda existe um pouco, né? Então, cara, mas só que essa enzima, ela é legal porque ela que faz a captação do gás carbônico. E então, vamos lá, para formar ela precisa de nitrogênio, né? Porque vem de aminoácidos que vão formar ela. E só que quem ativa ela, a citocinina é um hormônio muito importante aí também, né? Que justamente está na fase de formação, mas o magnésio também é muito importante para a citocinina, desculpa, para rubisco, né? Meio que ativa ela. Então, olha bem, mais uma vez o magnésio muito importante, ó, tá lá na clorofila, tá aqui ativando a rubisco. Então são dois nutrientes para mim nesse ciclo, né, que acontece da formação do açúcar, né, a rubisco é muito importante e esses dois nutrientes são fundamentais e auxiliados pela citocinina, né, que é um hormônio. Perfeito. Então, quanto mais luz chega, mais esse processo acontece, claro, tendo carbono, gás carbônico, tendo água para esse processo acontecer, e todas as moléculas, as proteínas, tudo que precisa para acontecer esse processo tem que estar formado, né? Então, lembrando aqui também que a gente precisa de uma molécula de clorofila. Para formar uma clorofila, a gente precisa dos ribossomos lá. E aí precisa de zinco. Então, é tudo meio que ligado. Então, para uma célula funcionar, ela precisa de todos os nutrientes. Então, não querendo falar que um é melhor que o outro, mas a gente está focado aqui no processo da fotossíntese em si. Você acabou comentando sobre a fotorrespiração e eu acho que é importante a gente explicar isso, porque dentro da C3, né, ela come muita produtividade nossa no final das contas. Na C4, bem menos. E por que é diferente isso da C3 e da C4? Essa é uma parte legal, né? Que até porque a fotorrespiração é quando fecha o estômago, né? Começa a acumular oxigênio dentro da célula, né? Vamos pensar assim. Aí o que acontece? Esse oxigênio, que antes, na verdade, das enzimas antioxidantes, ali, superóxido e tal, quem tira esse oxigênio que está aumentando ali é através da fotorrespiração. E ela não deixa de ser... ela fornece, né, uma parte de ATP, só que é muito menor, porque ela tem um gasto de energia para pegar esse oxigênio e ainda assim formar em ATP. Então ela perde 70% do poder, né, que seria se fosse usar um gás carbônico direto na rubisco. Perfeito. Mas ela é necessária, né, Matheus? Isso, porque se você não fizer isso, ela vira espécie reativa de oxigênio. E aí, para limpar isso, queima muito açúcar. Muito açúcar. Daí tu teria... Vamos lá, vamos pensar que não tivesse fotorrespiração. Acho que nem as plantas C3 nem evoluiriam. Porque daí vão dizer assim, teria que ter as enzimas antioxidantes, por exemplo, né, superóxido, elas tinham que funcionar muito mais. Tinham que estar perfeitas, que daí já requer outros nutrientes, né? Então, isso até... Eu gosto muito das explicações do professor Pazetti nesse sentido, porque é justamente a fotorrespiração é um mal necessário. Então, se a gente não quer, vamos dizer assim, perder essa energia, entre aspas, nós não deixar acumular oxigênio dentro da planta. Como é que não, ou dentro da célula? Como é que a gente faz isso? Mantendo o estômago aberto. Como é que faz o estômago aberto? Com o sistema radicular. Então, tendo a água ali para refrigerar a planta, ela vai deixar o estômago aberto e não vai acumular oxigênio, não vai fazer fotorrespiração. Ou vai fazer bem menos, né? E daí isso é a evolução da planta C4, né, Matheus? Que daí é diferente, né? Porque aí mesmo a C4, ela fecha um pouco o estômago, fica um pouquinho aberto, mas ela guarda ácido málico, né? Que aí é um esqueleto de carbono forte, que aí ela pode ir usando esse carbono para fazer fotossíntese mesmo com pouca absorção de CO2, né? Ela consegue fazer isso e ela, tipo, meio, vamos pensar assim, ela escondeu a rubisco lá dentro da bainha. Isso. Então, tipo, porque hoje, vamos dizer assim, essa fase, vamos dizer assim, a oxigenase da rubisco, né? Vamos pensar assim que ela captaria o gás carbônico, ela não tem acesso na C4. Porque a planta, ela pega aquele gás carbônico lá e aí tem outro detalhe importante na C4, né? Ela não fecha 100% dos estômagos, né? Então também diminui um pouquinho esse problema do oxigênio. Mas ela consegue pegar o gás carbônico e deixar a rubisco só carboxilando, né? Entende? Mas vamos pensar, se ela... E olha como a natureza é interessante para pensar, né, Matheus? Se ela não tivesse, se ela tivesse, a C4 tivesse um estômago igual a da C3, isso ia dar problema, né? Porque ali ia acumular oxigênio lá dentro, né? E claro, então as enzimas antioxidantes vão funcionar, tudo dentro lá da lavoura de milho, por exemplo, né? De sorgo, tá? Mas essa é a vantagem da C4, que ela faz menos, né? Que ela não faça a fotorrespiração, mas ela faz bem menos,
Porque justamente essa evolução de botar a rubisco num compartimento, né? Falar mais no popularzão assim, para que ela não tenha acesso ao oxigênio. Porque senão ela faria a oxigenase, a parte oxigenase dela funcionar e a gente teria perda de produtividade nesse sentido, né? Só vou corrigir aqui, é ácido carbônico, não málico que eu falei. E é por ele, né, por esse processo que precisa de mais zinco dentro das plantas. Mas nas ele gramíneas. vai acabar formando malato, né, Matheus? Vai. Então é isso. Piruvato, malato. Show de bola. Eu acho que nós passou aqui pelo processo todo da fotossíntese, acho que ficou bem claro. Então, muito claro, quanto mais interceptação, melhor. Quanto mais água, melhor. Quanto mais gás carbônico, melhor. E todos os nutrientes funcionando ali para a célula, para a clorofila, o cloroplasto funcionar em perfeita harmonia para a gente chegar na glicose. Mas uma ponta importante também que, querendo ou não, esse sistema causa um pouco e até para limpar é as espécies reativas de oxigênio. A gente já teve vários episódios que a gente comentou delas, mas brevemente você puder explicar o que é essa espécie reativa de oxigênio e por que a gente tem que diminuir ela, né, no máximo possível. Beleza. Só para terminar a conclusão da C4, Matheus, até assim, ó, por exemplo, lá para formar, né, esse malato que vai ficar lá dentro da bainha, o malato que é pegar esse gás carbônico, transformar ele, deixar ele pronto para depois até não ter contato, tem uma enzima que se chama anidrase carbônica, né, que capta esse gás carbônico na planta de milho e daí precisa de zinco, né? É um dos motivos que as plantas C4, as gramíneas, elas precisam de mais zinco, tá? Mas vamos lá, falando de espécie reativa de oxigênio. O que é a espécie reativa de oxigênio? É esse oxigênio que fica preso, né, dentro da célula, porque fechou o estômago. Porque aquela história, estamos na luz, né? Tá recebendo luz, tá fazendo fotossíntese. Tá gerando esse elétron, né? Tá gerando essa carga, né? Essa carga elétrica. Aí quem que é o aceptor desse elétron? Que alguém tem que receber esse elétron. Né? E o oxigênio, ele tem uma afinidade muito grande. Ele é um íon, né? Vamos pensar assim, né? Dessa maneira que ele tem afinidade por elétron. Só que ele acumula esse elétron ali com ele, né? Porque não teve a transformação e ele se torna tóxico. Então a gente chama de... vai pegar... É um oxigênio que fica com uma carga negativa. E isso é problema. Daí a primeira coisa que acontece é pegar esse oxigênio negativo e transformar ele em peróxido de hidrogênio, que é a H2O2, que é a água oxigenada. Só que ela também é prejudicial. Né? Então, o que acontece? As enzimas antioxidantes, que na verdade a superóxido e tal, ela faz esse processo, né? Ela pega esse oxigênio e transforma em água oxigenada e joga lá para dentro do peroxisomo. Beleza. Isso são enzimas que são então as que limpam, né? Vamos falar assim, são as faxineiras, que nem fala o professor Fagan. E elas ficam fazendo a todo momento tentando desmanchar essa água oxigenada. Vou tentar falar mais assim, uma linguagem mais simples, né? Para que todo mundo entenda. Porque a água oxigenada é essa que a gente conhece, H2O2, e que tem nas farmácias e tudo. Ela vai justamente desmanchar, degradar a membrana da célula. E daí, é aquela história, é como se tu rompesse a barragem, né? A água vai vazar. E a água vazando vai queimar a folha, né? Porque tá tudo a parte do citoplasma e tal, que vai acabar queimando a folha. Então, a ideia dessas enzimas é ir desmanchando essa água de novo, essa água oxigenada, colocando o oxigênio numa forma que não tenha carga. Beleza, e daí ele não é tóxico. E daí, para isso, existem várias enzimas. E daí o detalhe é o quê, né? Todas elas, quem liga essas enzimas aí são os micronutrientes, né? Cobre, zinco, manganês, níquel, selênio, ferro, né? E daí por que a gente fala tanto de micronutriente muitas vezes, Matheus? E para mim daí, tudo a gente tá falando de fotossíntese, mas a fotossíntese está gerando ali, pra gente não perder aquela receita líquida, a gente tem que tentar evitar isso aí. E daí o que é? Precisamos de micronutriente com muita... E a gente tem vários testes mostrando que quando você tem micro na folha bastante, você diminui essa escaldadura, né? A queima da planta, tá? E querendo ou não, que toda vez que queima, a gente perde área de fotossíntese de folha e perde fotossíntese depois. Aquela área não vai fazer mais fotossíntese no futuro. Não vai. Quer dizer, dinheiro perdido, né? Dinheiro perdido. Porque se gastou energia para formar a folha, para formar a parede celular, formar se a daí daquilo morre, né? É como se, sei lá, você tivesse uma área lá plantada, 50 hectares, 20 alagou, né? Aí tu perdeu. Então a tua receita, o custo para isso é muito caro, né?
nesse sentido. E daí vem, né, outra parte, né, Matheus, que além disso, aí vem essa parte de algumas moléculas, uma prolina, glicina, betaína, que são, porque aumenta muito a temperatura, às vezes assim, essas proteínas também começam a se degradar e tal, então, né, hoje tem aí a glicina, betaína, que é uma molécula que também ajuda muito a não perder, porque, como tu falou, a pior coisa que tem é a gente, quando dá o estresse, tu perde uma parte. Aí tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. E às vezes não é. E aquela história não é nem fazer, porque não vai dar tempo, porque a folha ficou metade necrosada, você perde a tua máquina de fazer dinheiro. Né? Tu tinha uma folha lá, vamos lá, sei lá, 4 centímetros quadrados, 8 centímetros quadrados. Aí tu perdeu uma parte dela, é menos, diminuiu, que é uma analogia que o Fagão usa, a tua indústria diminuiu. Então aí você, uma folha queimada, o que que é? Tem menos espaço. É menos. Parte da planta é menos fotossíntese. Por isso que uma fitotoxicidade, às vezes assim, uma fitozinha não dá nada. Tu tá perdendo. Talvez até aquele nutriente que tu colocou até seja melhor, né? Tu consiga uma produtividade maior, mas se tu tivesse aplicado ele sem a fito, né, você teria mais ainda produtividade, né? Entende por quê? Porque onde necrosou, perdeu. É menos clorofila, é menos fotossíntese. Perfeito. Leandrão, antes de ir pro último bloco aqui, queria chamar o Momento Desaprender. Se nesses últimos dias que a gente passou, que você aprendeu alguma coisa no campo, alguma coisa pessoal, eu tava tentando pensar em alguma coisa aqui também, mas tá difícil de vir algum aprendizado na mente. Tem algum aí? Matheus, sei lá, vamos lá. Eu vou citar uma coisa que eu venho escutando há muito tempo, assim, e particularmente na vida da gente aí vem acontecendo bastante desafios, mas eu tenho escutado já, você sabe muito que eu gosto muito de Márcio Sérgio Cortella, né? E eu tenho escutado ele algumas vezes que ele fala muito assim, é melhor ter paz do que ter razão. E daí, assim, o que acontece? Eu comecei a pensar um pouco nisso, né? E realmente, assim, muitas coisas eu acho que eu tenho pensado um pouquinho diferente, não só aqui nos negócios e tal, mas na lavoura mesmo, sabe? Ou em casa. Muita coisa, assim, que às vezes eu dava muita importância mesmo, achando um equilíbrio, assim, diferente hoje, né? Porque muitas coisas não vão mudar. E, teoricamente, na vida mesmo da gente, assim, hoje... vamos lá, vou tentar falar assim, se tu ganhar... Vamos lá, 10 mil por ano e de repente, tu ganhar 7, faz diferença, né? Mas se tu ganhar 10 milhões e ganhar 7 milhões no ano, vai mudar a tua vida? Não vai mudar, né? Então, vamos falar assim, ó, eu vejo que é isso, sabe? Eu acho que muitas coisas eu tenho tentado ver, assim, e daí faço correlação com a lavoura também. Nesse sentido, né? Muitas coisas que às vezes eu dava muita atenção naquilo, gastava muita energia em algumas coisas que talvez não me dessem muita diferença, né? Na hora de um resultado. Então acho que isso eu tenho desaprendido um pouquinho aí nos últimos tempos a mudar um pouquinho a percepção e o valor de algumas coisas que eu tinha, né? Mas aprendendo sempre, né, Matheus? Não tem jeito não, né? Eu acho que é aquela frase que você fala bastante, né? Que adquirir conhecimento é um ato de humildade, né? Então, acho que até as plantas, nós, no dia a dia nosso, se nós não se pôr na posição de aprendiz em vários momentos, a gente vai ficar sem crescer. Então, para a turma que está ouvindo, né, e tá resistente a alguns aprendizados, né, coloque no campo testa as coisas, vamos testar primeiro antes de descartar. Não, isso aqui não presta, isso aqui não funciona, esse biológico não vai para frente. Então a gente tem que dar aqueles 10% que a gente sempre tem que estar desconfiando que pode estar certo. Perfeito, mas até hoje eu tive, né, nessa semana aí, eu tava numa discussão ali no WhatsApp com um cara da história do dolomítico e do calcítico, né? Uhum. E eu sei de onde é que vem, né, de onde é que é a base dele, né, essa explicação. E olha, Matheus, como é que é as coisas, né? Então, não, mas eu tô aqui numa fazenda e eu tô há 3 anos usando calcítico e colhi 106 sacos por hectare. E eu disse, beleza, se tu tivesse usando dolomítico, você teria colhido 120. Né? E olha bem o detalhe, porque eu digo assim, cara, como a gente... Eu não sei como é que funciona isso na mente das pessoas. E eu tentando explicar que o magnésio
Pô, se o cara tá com 106 é uma lavoura top, né? Porque ele me falou que era lá da região de Guarapuava, lá no Paraná. Porque a gente já sabe como é que é aquilo lá, né? Aí ele disse, agora, no 4º ano eu recomendei dolomítico, né? E daí eu disse, ué, mas então por que nós estamos discutindo aqui? Então então tu tá percebendo, cara, que realmente, né, tu baixou o teu nível de magnésio e tem que estar melhorando e tal. Então, eu vejo isso, sabe? Como que a percepção das pessoas e como a gente tem que ter justamente esses testes, lado a lado. E tem uma hora que o resultado, ele é soberano, né, Matheus? Sim. Eu vejo assim que não adianta a gente querer ficar teimando com algumas coisas. E principalmente, né, hoje é um paradigma que eu falo assim, falando disso, e como a gente tá falando de magnésio e nós tá falando de fotossíntese, né, que é importante nesse sentido, mudou, né? Eu ia já emendar a questão do magnésio, Leandro. A importância dele dentro da fotossíntese em vários aspectos, né? Mas levar um pouquinho mais para prática. Hoje, eu já sei, né? Mas talvez o público que não está ouvindo, qual que é a sua recomendação de magnésio no ciclo ali da cultura da soja, né? É só no final, é só no enchimento de grão, é no começo, é no meio? De foliar, Matheus? De sulfato de magnésio, é via folha. Eu acredito que hoje o magnésio para mim é em todo o ciclo, né? Porque, ou sei lá, em todas as entradas a gente colocar, primeiro porque o sulfato de magnésio é um produto teoricamente com um preço bem acessível, ainda vale, ele tem um retorno grande. Mas, vamos lá, como um estímulo de novo, né? Ele tem um efeito fisiológico, né? Tem alguns estudos que mostram assim, mas tem que ter no solo, né? Não é na folha que a gente vai conseguir reverter aquela lavoura lá que tá com 10, 12% de magnésio na CTC. Então, pra mim, sim. E, Matheus, agora até hoje eu tava, assim, eventualmente renova alguns conhecimentos, eu tava lendo na soja, na cana também, a absorção de magnésio do meio pro final do ciclo, ela é muito grande. E até eu tava, assim, revisitando algumas coisas e eu disse, caramba, cara, acho que talvez eu vou mudar um pouquinho, assim, aqui eu sempre falo, 2 quilos, né? Eu não sei, assim, talvez pela curva de absorção, vale a gente chegar com aquelas duas primeiras, sei lá, 1 quilo, 1,2 kg, e forçar no final, na fase reprodutiva. E daí a gente linka, né, com peso de grão, né? Porque sim, o magnésio está diretamente ligado ali no peso de grão, na formação e tal. Então hoje para mim, né, e o sulfato para mim ainda é, né, a melhor fonte, né, assim, a melhor fonte com custo-benefício. Nós sabemos que um magnésio complexado, ele vai absorver mais rápido e tudo mais, mas, né, custa R$20 contra 2, né? Sim. Então, ainda a gente, né, e até fizemos nosso centro de pesquisa, esses testes esse ano, a melhor fonte ainda foi o sulfatão, né? Então, para mim, sim, né? A gente tem que pensar nisso do magnésio. O magnésio é um nutriente muito, muito importante, né? Catalisa várias enzimas e faz parte da parede celular, né, Matheus? Todo mundo acha que é cálcio, mas uma parede celular ela é formada por cálcio, fósforo, magnésio e boro. Cara, então imagina uma estrutura, uma parede. Cara, precisa muito magnésio, sim, né? Entende? Acho que é de 10 a 20% da parede celular cultura, de magnésio. Né? 80% do boro, Matheus, está na parede celular. A gente fala de boro, de ativação enzimática, né? Tudo sim, mas 80% do boro hoje está dentro das paredes celulares das plantas, né? Mas... Leandro, mais um tópico aqui que a gente ia acabar passando, mas a importância de a gente ter um bom manejo fitossanitário também, para a gente não perder essas folhas, né? Porque a planta, quando entende que está doente aquele pedaço, ela prefere até abortar para não deixar essa doença evoluir. Então a gente acaba perdendo uma usina ali de energia que está captando luz para nós e acaba perdendo o grão daquele nó, né? Então a importância dessa questão das doenças e das pragas. Porque às vezes nós tá fazendo um monte de açúcar lá e aí tá a mosca branca roubando todo o nosso açúcar no final das contas, né? Mas legal, Matheus, essa abordagem tua, assim, que a gente fala pouco às vezes da proteção de plantas, né? Sim. E parece que não dá importância, não, a gente dá muita importância. Só que daí é uma outra visão, Matheus. E eu tava esse dia em Sinop lá, fazendo um evento lá, e tem notado que o melhor retorno da aplicação de fungicidas, Matheus, é quando começa mais cedo. Sim. E daí acho que aqui talvez essa fala da gente aqui agora seja, todo mundo tem que escutar ela, porque pra mim, assim, ó, poxa vida, será que nós estamos usando, nós estamos deixando os fungicidas bom pro final, né? Pô, cara, será que, né, nós não tem que pegar os top mesmo e começar ali no V4 com um fungicida bom, né? Com uma indução de resistência, porque é ali que tá formando o potencial. Né? Aí eu fiquei pensando, Matheus, assim, aquela história assim, mas tá pequenininho, né? O milho lá tá com 2 folhas. Tá jogando tudo no chão.
Vamos lá, se tu vai fazer lá, eu tava botando 70% no chão, né? Que teoricamente até... Eu disse, sim, mas os outros 30% tá pegando na folha. E pelo tamanho da folha é tudo. Tudo. Eu vou te dar um outro exemplo. Assim, ó, quando a gente tinha um milho aqui, né, que a gente começou até que o pessoal disse que não era pra nós plantar, que a cigarrinha ia moer tudo e tal. E nasceu, a gente usou lá cotianidina e tal, né, pra dar pelo menos aí uns 10, 12 dias ali de residual pra não dar problema de percevejo. E beleza, saiu ali a primeira folhinha, a segunda, Matheus, já tava, ó, de cigarrinha. E daí o que a gente fez, ó? Já começamos com o melhor produto hoje pra controle de cigarrinha e o biológico. A gente, cara, com milhozinho com 2 folhas. Se eu pensar num inseticida que a gente usou lá, que foi, rapaz, o inseticida mais caro que tem no mercado. Então, eu trouxe ele pro início. Porque daí o que aconteceu? Nós tava com uma infestação, o Matheus tinha uma infestação altíssima de cigarrinha mesmo, como o pessoal falava, ó. Não dá pra plantar milho início de março aqui na Bahia, nos pivô, que vai matar tudo. E eu disse, cara, mas eu sou daqueles, tipo, alemão, né? Eu quero ver. Eu quero ver se isso é verdade. Até aconteceu uma história legal, né? Que o cara falou, mas faz 30 anos que eu vendo milho, que eu tô aqui na região. Eu disse, pois então, moço, eu vou te mostrar que não é, que tu tá errado. Né? E daí o que eu fiz? Só que eu controlei. E olha legal. Poxa, e quando a gente fez 2, 3 aplicações, que tem que fazer, não tem jeito, junto com os biológicos, né? Isária, metarrísio e tal. Matheus, depois, cara, não é que a gente não tenha nenhuma planta lá com dano. A gente tem. Mas depois acabou o problema. É aquela história, a gente conseguiu reduzir a população no início, né? Porque às vezes a gente deixa, mas tá muito pequenininho o milho. Porque ali tá fazendo todo o potencial genético, sabe? E daí, colocamos nitrogênio, é o conjunto todo, né, que a gente fala. Mas eu nunca tive, assim, híbrido, Matheus, ali é uma área que a gente fala, que a gente tá atendendo, Matheus, bem legal de ver, porque ela é uma área bem ruinzinha, a gente tá melhorando. Mas eu nunca tive espiga de milho, por exemplo, com 47 grãos na fileira. Sabe, assim, ó, por que isso? Porque a gente cuidou, talvez, do início, talvez agora não vá ser tanto, porque acho que aquele solo não tem a capacidade, assim, de encher grão mesmo, né, como um solo, assim, que tivesse top, né? Mas onde, assim, poxa vida, me mostrou que a espiga demonstrou que a gente fez as aplicações de nitrogênio, então a gente fez essa fotossíntese funcionar, né? E daí justamente naquele sentido que tu fala. Cara, porque uma cigarrinha, cara, ali no milho, pô, ela tá tirando energia. Então... Que tava pronta, né? Porque não estamos falando que nós temos que melhorar a eficiência da fotossíntese. Aí, de repente, tu tem uma folhinha lá, tu tá com 3 cigarrinhas, né? 4, 5 cigarrinhas numa folhinha desse tamanho, ó. Imagina todo aquele açúcar produzido que deveria ir pro sistema reticular ou pra fazer nova folha. A cigarrinha tá tomando de conta lá. Então, eu acho, Matheus, que eu acho excelente mesmo que tu trouxe esse assunto. Nós temos que começar a pensar em fazer os manejos fitossanitários, e uma palavra até que foi usada lá, beleza, o potencial de produtividade, né, Matheus, não sei se tu concorda com isso, é feito pela nutrição. Mas se nós não matar lá a doença, não segurar a doença... Vai tudo embora. Vai tudo embora, porque se der uma cercóspora, der uma mitsporose, uma mancha branca, acabou. Né? Não adiantou nada botar adubo. Né? Então, cara, por isso que eu digo assim, a gente até bota na nossa escadinha, né? Primeiro isso, tal e tal, mas na verdade é tudo junto, né? Porque... Mas ali é a escada da construção. Da construção do potencial, né? Mas não necessariamente é a ordem lógica do campo, né? Porque, na verdade, se for na lógica ordem do campo, planta daninha vai ser um dos primeiros. E ele tá lá no final, né? Então, não é a construção, a escada do campo, mas sim da construção daquela produtividade que a gente fala. Isso mesmo. E você falando lá no começo, agora dessa frase da parte de doenças, né? De aplicar no cedo... mas chega só a 20%, 30% na planta. Mas quando a planta tá pequena, 20%, 30% do produto que você aplicou chegando naquela planta é 100% daquela planta, 90% daquela planta. Agora lá no R5.3, quando você aplica e praticamente 100% pega na planta, mas na verdade pegou em 40%, 50% da planta. Não pegou na planta toda. Pegou na parte aérea, a parte do superior, né, Matheus? Então se você for ver qual que tá realmente protegendo mais, é as do cedo. Por isso que eu não sei, Matheus, assim, ó, dentro do nosso agro, né, da mentalidade das pessoas, eu acho que a gente tá com... Eu tô falando de média, né? A gente não enxerga as coisas como deveria enxergar. Né? Porque ou a gente enxerga o que a gente quer ver, ou não sei, cara, porque é como tu falou, peraí, ali vamos botar um molibdênio lá na soja no V2. Nós vamos começar a estruturar uma planta no V2. Que é um trifólio praticamente. Como tu falar, não, joguei no solo. Mas é 100% na planta, gostei dessa tua informação, Matheus. Então, tipo assim, ó, mas tu tá lá, né? Aquela história assim, não, então vamos deixar pra nós alimentar os bebês depois que eles têm 5 anos. Exatamente. Não vamos alimentar porque eles são pequenininhos,
Né? Então, tipo assim, não tem lógica. Nós estamos pensando errado. Assim, ó, o menos certo. Nós estamos dando importância no final e se o potencial é no início, né? É que nem eu falo, poxa, você vai ter um bebê logo. Poxa, a mãe que a tua esposa lá comeu, se alimentou bem, então ele vai ter saúde, ele vai vir forte, cara. Né? Ele vai nascer e ainda ele vai ter bem alimentado, bem cuidado, né? De forma geral, né? É que eu falo, até conversar com as plantas, aquela história, o psicológico, né? De um bebê, mas as plantas, eu não acho que não, mas, né? Cuidado com as coisas. Pô, então tu bota um potencial gigantesco, diferente de ter uma planta raquítica. Sim. Tu deixou a cigarrinha atacá-la no cedo. Vamos lá o bebê ficou doente. Daí, não, tá pequenininho, então não precisa botar um remédio. Não, moço, é ali que tu tem que cuidar. E eu acho que daí, não sei, na minha visão, nós estamos trabalhando um pouquinho errado o posicionamento, tanto do fungicida, do inseticida, do que fazer. E te dou vários exemplos. Vamos lá, vamos usar um clorfenapir, por exemplo, a lagarta. É um produto mais caro, não sei mais o que. A gente deixa encher de lagarta, aí a gente vai lá naquele top, né? Porque daí mata, mas mata 90%. Nunca é 100%. Então, porque daí a lógica, Matheus, assim, não sei se tu concorda, né? Eu acho que daí você coloca a tua opinião. Vamos pensar que lá no início nós temos 10 lagartos, né? Aí nós vamos lá no produto top. Vamos lá, e matamos 90%, que é o que funciona. Sobrou uma. Beleza. Mas se nós deixar essas lagartas... Virar 100. Virou 100. Daí nós vamos lá e matamos 90%. Só que ficou 10. Ficou 9, ficou 10 de 100, entende? Ficou 10. 10 vezes mais. Então é melhor... E daí, aquela uma que a gente deixou lá no iniciozinho, ela vai... Até ela chegar em 100 de novo, a gente vai lá e mata de novo. Quando chega no final... Agora, é o que tá acontecendo, cara, no nosso vídeo. Tem lagarta? Tem. Mas não dá aquele desespero que daí quando tu tem 100 lagarta, come tudo em 3 dias, você perdeu. Né? Perfeito. Então, Matheus, não sei se tu concorda com isso, né? Concordo 100%. Eu acho que é muito caro a gente construir nossa planta e a nossa fotossíntese, que é o que a gente vai colher. E nós tá deixando perder. E o problema é que, diferente talvez de uma fertilidade do solo, de uma nutrição que a gente às vezes nem enxerga, a não ser que esteja muito drástico, você vê deficiência, mas na maioria das vezes é fome oculta, o percevejo, a lagarta, a mosca branca, a gente tá vendo e a gente tá deixando. Ou não tá nem indo no campo pra ver, né? Porque aí se chegar lá e já tá com a 100 lagarta, pronto. Aí é um erro pior ainda, né? Porque não tá nem vendo. Se foi por escolha própria, ainda tá... Beleza. Mas... E eu acho que as pessoas têm que entender que a planta, Matheus, é um ser vivo, cara. Sim. Ela só não anda, não berra, né? Não faz... Mas é aquela história, vamos dizer, nasce um porquinho lá, um leitãozinho. Aí tu vai deixar a melhor ração pra quando ele tiver 3 meses... Não, tu já dá no início, tu já mete um monte de coisa pra vir rápido, né? E eu acho que nós temos que começar a ter esse mesmo raciocínio. E daí, de novo, pensando o quê? Se tudo que nós fizer isso aí, a gente tá melhorando a fotossíntese. Porque se tiver menos lagarta, menos mosca branca, menos qualquer coisa, menos planta daninha, né? A gente tá fazendo com que a planta tenha a fotossíntese mais eficiente. O que é a fotossíntese mais eficiente? Vamos dizer, tudo que ela fez, né, ficou líquida, né? Não gastou energia, porque uma planta daninha está concorrendo com o quê? Não é só com o nutriente no solo, é com luz, né? Entende? Ó, e daí eu te falo o seguinte, ó, é aquela história da braquiária no meio do milho, né? Pô, se o milho saiu na frente, cara, não concorre com o nutriente se tu tiver bastante nutriente. Tu tem que fazer isso aí na frente. Saiu na frente, moço, até pé de galinha não tem problema. Entende? Vamos falar assim, ó, mas e eu acho que esse é o nosso grande, sei lá, desafio, né? É nós começar a dar mais importância para as plantas no início. Perfeito. Leandro, eu vi uma notícia aqui agora que eu não tinha visto antes, que a Maria Ângela Hungria ganhou o Nobel. Exato. Você viu ali? Vi hoje, né? Vamos falar assim, é um prêmio, na verdade, né? Que eles chamam que é tipo o Nobel do Agro, né? Não é um prêmio Nobel, mas eu não lembro o nome do prêmio. Prêmio World Food Prize. É o Nobel da Alimentação que chama. Legal, né? Legal. E ela fala muito de fixação biológica de nitrogênio, que vai ser o nosso tema de segunda-feira. Então, quem tá assistindo nós aí antes de segunda-feira, dia 19, corre para assistir essa aula junto com nós. E parabéns para a professora, né? Porque é uma brasileira, né? E o Brasil, de novo, Matheus, assim, sempre a gente, né, se julga como subdesenvolvido, mas a Embrapa mesmo, né? Quanta coisa boa. E só não fazem mais porque realmente não vai recurso. Né? Porque se nós temos excelentes pesquisadores dentro da Embrapa, dentro de várias instituições, né, públicas,
E, diz assim, porque a gente tende a, mas é todo mundo preguiçoso. Não é, cara. Não é. É que às vezes, pô, eles precisam das coisas e não vai o dinheiro, né? Não se investe no nosso país. E com tudo isso, né, ainda ganhou um prêmio desse sentido. Então, parabéns para todos os profissionais, né? Mas principalmente porque desenvolveu justamente, né? Essa parte da fixação biológica aí, a doutora Mariângela. Show de bola. Então, vamos encerrar o episódio. Então, a gente aprendeu muito como fazer fotossíntese, né? Como proteger a nossa planta também, para ela interceptar mais luz, para absorver a água também e transformar esse CO2, esse gás carbônico, que todo mundo fala que é meio ruim, mas que para as plantas são bons. Quanto mais gás carbônico, mais produtividade. E transformando isso em açúcar, que vai transformar numa planta que vai virar grão, que vai virar alimento para animais, que vai alimentar nós no nosso almoço. Então não tem como falar que é ruim também do todo ali. Mas a gente aprendeu todo esse sistema que é muito importante para a vida do planeta. E se a gente for mais eficiente em fazer mais fotossíntese, vai ter mais alimento no mundo. O preço vai ficar um pouco mais barato, sim, mas a gente vai ter menos pessoas morrendo de fome, mais pessoas nutridas e o mundo vai ser melhor no final das contas. Mas eu sempre falo aquela coisa assim, ó, vamos lá, nós colher 80 sacos e vender a 100, é melhor ou pior que nós colher 100 e vender 80? Porque pro agricultor não vai mudar nada. A receita vai ser a mesma, uns R$8.000. Agora, para quem vai, em vez de comprar 100 uma soja, comprar 80, vai ser melhor, né? Então, acho que tá tudo certo, né? Acho que a gente tem que tentar justamente fazer com que a fotossíntese seja mais eficiente. É só isso, cara. A fotossíntese em si, Matheus, é muito simples, né? O que a gente tá fazendo aqui? Ela faz. O que às vezes nós não estamos ajudando a planta é ela ser melhor, né? Então os nutrientes a gente falou, tudo, mas é justamente isso, é potencializar ela. É dinheiro no bolso, cara. Simples assim, né? E tem, cara, a lógica, né, de tudo, mas a grande magia que tem, eu acho, no universo foi isso, né? Imagina, eu meio fico pensando, Matheus, como que uma luz, né, uma energia que veio lá do Sol, né, e chega aqui, hoje esse planeta existe por causa da luz do Sol. Inclusive, você tem uma tatuagem, né, Leandro? Inclusive tem. Mas show de bola. Então, a partir de agora, essa é a nossa nova casa. Claro que vamos ter alguns episódios gravados lá dentro do nosso evento presencial, que é o Experience, que vai acontecer em junho, né? Agora já, Agora, né? Daqui 20 dias já vai acontecer. Então, se você não comprou seu ingresso, também corre lá, porque tá... Não vou dizer que tá acabando, mas que estamos chegando nos finalmente. Então, corre lá para garantir o melhor preço possível. E agora nós precisamos ir para o campo para realmente colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Então... Bora pra lida!